falado, ó, Salomão, por amor a teu pai, não é por amor a você, mas por amor ao teu pai, eu não vou dividir o reino durante o teu tempo de vida, mas o teu filho vai dividir o reino. Então a gente lembra que houve a divisão do reino ali, né? Na hora que Roboão, filho de Salomão, foi tomar conta do reino de Israel, o reino se dividiu. Então 10 tribos ficaram separadas, né? Ficaram sem o governo da casa de Davi, e duas tribos ficaram sob o domínio da casa de Davi, tá? Então a gente lembra que se dividiu e viraram 2 reinos. Ficou o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá, na verdade, compreende a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. São 2 tribos, só que levam o nome da tribo de Judá, porque todos os reis que passam por esse reino são de Judá, são de Davi. Então leva esse nome. Sem falar que também a tribo de Judá é muito maior do que a tribo de Benjamim. Então leva esse nome a esse reino. O outro reino, que é o reino de Israel, né? Na verdade, são as outras 10 tribos, tá? Na maior parte do tempo da história, a gente vai ver que o reino de Israel, o reino norte ali, vai levar o nome da tribo de Efraim, porque a maior parte dos reis que vão passar naquele reino norte são de Efraim. Então a gente lembra que Jeroboão foi o primeiro rei que surgiu ali no reino norte, efraimita, né? Então Jeroboão é da tribo de Efraim, foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei da divisão. E Deus havia falado, Jeroboão era um empregado de Salomão. E Deus falou, olha, Salomão, por causa do seu pecado, eu vou tirar de você o reino, vou tirar do teu filho 10 tribos e vou dar para um empregado de vocês, porque ele é mais digno do que você de receber, né? O que eu tenho para dar, né? De receber o que é meu. Então Deus deu para Jeroboão. Só que a gente lembra que quando Deus deu para Jeroboão as 10 tribos, Deus havia falado para Jeroboão, olha, eu tô tirando 10 tribos da casa de Davi por causa do pecado de Salomão. Salomão decidiu não me seguir mais. Salomão começou a adorar outros deuses. Salomão se rendeu a outros deuses e é por isso que eu não deixei com ele as 10 tribos. Portanto, Deus ainda fala assim para Jeroboão, portanto, se você me obedecer, se você agora andar segundo a minha lei, né, em obediência a mim, eu vou confirmar em ti o reino de Israel, né? Deus estava dizendo que ia anular a promessa que ele fez a Davi? Não, mas aquele reino dividido, o reino norte, ia ser sempre de Jeroboão. Ia ser sempre da descendência de Jeroboão. Assim como o reino sul seria sempre da descendência de Davi. O reino norte ia ser sempre do descendente de Jeroboão. Aí a gente lembra que Deus havia falado isso, né? Deus ainda tinha dado a letra ali para Jeroboão, tudo, né? Para Jeroboão não pecar, porque se ele não pecasse, o reino seria confirmado sobre ele. E sempre haveria uma descendência dele reinando sobre o reino norte. Mas a gente lembra que na primeira atitude, Jeroboão ficou com medo do povo ali das 10 tribos descerem até Jerusalém para adorar a Deus no templo que ficava em Jerusalém. Por medo disso, a gente lembra que Jeroboão decidiu criar 2 touros de ouro, né? Então ele criou 2 touros de ouro e ele chegou lá para o povo das 10 tribos, né, de Israel, e falou, olha, gente, esses 2 bois aqui, esses 2 touros aqui de ouro, são os deuses que tiraram vocês lá do Egito. Então vocês não tem que descer até Jerusalém lá não, para adorar aquele Deus lá de Jerusalém não, tá? Porque o Deus que tirou vocês do Egito são esses touros aqui de ouro. E a gente lembra que Jeroboão fez isso. Aí Jeroboão colocou um touro de ouro em Betel e um touro de ouro lá em Dan, tá? Então é bom a gente ver essa história, gente, porque a gente vai ver que vai ter um descendente de Davi daqui a pouquinho, que ele vai tomar Betel de volta, tá? Então a gente vai começar a ver a movimentação, porque por enquanto, né, parece que a capital do reino norte aqui ainda era Betel, mas daqui a pouquinho ela vai passar para Samaria. A gente vai ver que daqui a pouquinho ela vai passar para Samaria. Na época de Acabe ali, Samaria já vai ser a capital do reino norte, por isso que vem os samaritanos. Então a gente já começa a ver a situação indo andando para Samaria, tá? Mas por enquanto, aqui no reinado de Jeroboão era Betel, tá? Então ele criou 2 touros de ouro e ele decidiu falar para o povo de Israel, para as 10 tribos, que aqueles 2 touros de ouro eram os deuses que tiraram eles do Egito. E era para eles adorarem esses 2 touros. A paz, Adriano, era para eles adorarem esses 2 touros de ouro. E então o povo começou a adorar os 2 touros de ouro.
era muito comum, né? A gente lembra que isso fazia parte da lei, da aliança da lei, que eles tinham que se reunir em Jerusalém em determinadas épocas do ano para as festas. Lembra que tinham festas, né? Então tinha as festas das barracas, né? Tinha várias festas ali que eles tinham que se reunir. Agora, Pentecostes, né? Então tinha várias festas que eles tinham que se unir ali em Jerusalém, lembra? E então, o que foi que Jeroboão fez? Eu vou criar as mesmas festas aqui também, no Reino Norte. Porque senão o povo vai descer lá em Jerusalém para cumprir as festas lá, e eles vão acabar vendo que Roboão, a casa de Davi, eu quero o Roboão de volta como rei, né? E ele ficou com medo disso. E a gente lembra que então Jeroboão fez um absurdo, né? Além de ter levantado altares para deuses pagãos, né? Para Aserá, para Baal, né? Para Moloque, para um monte de deus pagão. Ele também levantou altares e começou a fazer adorações e sacrifícios. Então Deus ficou muito irado com Jeroboão, tá? Então a gente parou neste momento da história e eu falei na aula passada que enquanto isso acontecia lá no Reinado Norte, no Reinado Sul, Roboão reinava. E Roboão reinou bem durante os 3 primeiros anos. A Bíblia diz que nos 3 primeiros anos de Roboão, ele seguiu a Deus, ele obedeceu a Deus. E tudo foi bem, enquanto ele obedeceu a Deus. Mas depois de 3 anos, ele parou de obedecer a Deus. E ele começou a levantar altares para outros deuses. E começou a adorar outros deuses. Então tudo começou a ir mal. Então hoje a gente vai ver isso, tá? Hoje a gente vai falar sobre todo esse erro de Roboão, tá? Então Jeroboão ainda tá reinando lá, tá? No Reino Norte. Jeroboão continua lá louco com aquele estouro de ouro lá que ele ergueu, né? Fazendo as adorações lá para as 10 tribos e ele continua lá. E ele vai reinar lá em Israel por 22 anos, tá? E enquanto isso, por 17 anos vai reinar no Reino Sul, ali no reinado de Judá, vai reinar Roboão. E Roboão vai pecar. Então, Roboão segue 3 anos, os 3 primeiros anos bem. Depois dos 3 primeiros anos, Roboão desanda totalmente. E a gente vai ver o que Deus vai fazer com ele, tá bom? Então, amém, gente. Glória a Deus, tá? A gente vai agora, então, estudar sobre isso. Eu fiz aqui uma observaçãozinha à caneta, né? Fica mais fácil da gente estudar. Aqui eu coloquei os tempos históricos, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, Jeroboão, ele vai reinar 22 anos em Israel, no Reino Norte. E enquanto ele reina 22 anos no Reino Norte, 3 reis passam por Judá. Passa Roboão, passa Abias e passa o rei Asa. O rei Asa, quando ele entra ali no reino de Judá, ele é a lâmpada que Deus manda sobre a casa de Davi, porque até então estava mal. Roboão era um rei muito ruim sobre Judá, desonrou a Deus. Abias era um rei também muito ruim, então Deus levanta uma lâmpada sobre Judá, que é o rei Asa, que era um rei bom para Judá, né? E Deus levanta esse rei, e esse rei faz uma reforma religiosa ali em Judá. A gente vai ver isso, tá bom, gente? E esse rei Asa, ele fica 41 anos reinando sobre Judá. E ele só morre perto do reinado de Acabe ali em Israel. Então a gente vai ver muitos reis andando ali em Israel até chegar ao reinado de Acabe ali, quando a gente vai finalizar a história de Asa. Tem muita história ainda pra gente falar, pra gente conhecer. Glória a Deus. Amém. Teve uma aluna que estava perguntando pra mim, uma amiga minha, no Meet, e ela estava falando comigo como é que eu faço para saber o tempo histórico, né? Mas como que você faz? Que eu tô tentando pesquisar, porque eu queria também, né? Gosto de estudar por conta também, eu queria entender o tempo histórico, assim, igual você ficar passando pra gente, né? Qual o tempo certo das histórias e tal. E eu falei pra ela, gente, eu até comprei um livro, eu comprei esse livro aqui, Bíblia Integrada. Era para ser um livro que era cronológico, né? Esse daqui. Mas vou ser sincera, não ajuda muito não. A cronologia não é totalmente certa desse livro que eu comprei. Ajuda bem pouquinho, não muito. Mas eu fui e falei pra ela, como é que eu faço? Não tem jeito, gente, é lendo. É lendo mesmo. Eu tenho que ler, ficar comparando, sabe? Textos iguais, dos tempos iguais, eu comparo. Igual, por exemplo, para eu saber o tempo histórico das coisas, né? Da Bíblia ali, eu vou ler o livro de Reis, vou ler o livro de Crônicas, vou ler o livro do Profeta, né? Para eu saber o tempo histórico ali que tá acontecendo aquilo, tá? Então, gente, não tem outra forma, estudar. Estudar. Às vezes a gente acha que ler a Bíblia é fácil, né? Às vezes acha que é só ler a Bíblia e acabou. Não.
a gente precisa refletir, né, sobre ela, a gente precisa entender o contexto histórico, o que estava acontecendo ali naquela época quando aquele profeta estava dando aquela mensagem, o que estava sendo vivido ali, né? O que Deus está querendo falar, né? Porque assim, Deus, ele quer ser entendido, né? Deus, ele nunca vai falar algo para ele não ser entendido. Deus, ele quer se fazer ser entendido. Então, ele sempre vai dar uma mensagem que o receptor dela vai entender. Então, se Deus deu uma mensagem na Bíblia, na época do rei Acabe, era para Acabe entender. Não é para eu entender de acordo com a minha história hoje. Era para Acabe entender de acordo com o que ele estava vivendo naquela época. Então, para eu entender que mensagem era aquela que Deus deu para Acabe, eu tenho que entender o que ele estava vivendo. Então, eu tenho que estudar o que era que estava sendo vivido naquela época, como que estava a história, né? Como que era a situação. Eu tenho que entender tudo isso. Tá bom, gente? Então, glória a Deus, amém, tá? E eu faço dessa forma, lendo mesmo. Igual agora, por exemplo, a gente está estudando Roboão. Roboão foi o primeiro rei ali na divisão, rei de Judá, né? E Jeroboão a gente está estudando. Só que para eu fazer essa cronologia aqui pra gente, no estudo, eu já estudei até Acabe. Então, até Acabe eu já sentei na mesa, fiquei lá anotando no papel, estudando. E como que eu faço esse estudo? Eu vou lá, leio o livro de Reis, vou lá, leio o livro de Crônicas, vou comparando, vou anotando. Ah, não, esse rei entrou, ainda estava esse outro rei, e fico fazendo essa cronologia, beleza? Então, amém, 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 amém. Então, essa é a dica para vocês, tá bom? Às vezes a dúvida dela é a dúvida de alguém também. Ela até me falou que ela tá lendo um capítulo do livro de Isaías. E Isaías estava dando uma mensagem para o rei Acás. E ela falou que ela não estava entendendo. Eu até dei uma dica muito importante para você conseguir entender a Bíblia é o quê? Por exemplo, aqui, Isaías está falando com o rei Acás. Então, para você conseguir entender melhor o que Isaías está falando, você tem que ir para onde? Vai para o livro de Reis e estuda a história de Acás. Vai para o livro de Crônicas e estuda o reinado de Acás no livro de Crônicas. E então você vai para o livro de Isaías e vê a mensagem que Isaías estava dando para Acás. Mas aí você vai e se pergunta, o que estava acontecendo naquela época, né? Como que estava a vizinhança? Né? O reino de Israel já havia sido tomado pela Síria. Como que eles estavam se portando? O que estava acontecendo no reino de Israel? E os inimigos de Israel, como que estavam? Os inimigos de Judá, estava tendo briga, estava tendo guerra? Estavam em paz? Como que estava a situação? Era um reinado? Era cativeiro? Era briga? Você tem que entender tudo isso. Aí você consegue entender bem a mensagem do profeta, tá bom, gente? Então, amém, glória a Deus. Eu vou falar só o nome da música agora, a gente vai fazer a oração e a gente vai começar a estudar os 2 capítulos de hoje que vão falar sobre o reinado de Roboão. E a gente vai terminar hoje a história de Roboão. Amanhã a gente vai entrar na história de Abias. E depois a gente vai começar a falar sobre Asa e os reis de Israel até chegar em Acabe, tá bom? Então, glória a Deus. Amém. A música de hoje foi Liberta-me de mim, da Luma Eupídio, tá bom? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua misericórdia, Pai. Amém. Meu Deus, nos liberta, Pai. Nos liberta de nós mesmos, nos liberta da nossa imundície, nos liberta dos nossos pecados, porque nós somos pecadores. Nós reconhecemos a nossa condição, Pai, e por isso nós pedimos, nos purifica, nos limpa, nos perdoa, Pai, porque nós precisamos, Pai, da tua graça, nós precisamos da tua misericórdia, porque de nada somos merecedores, Pai. Obrigada por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos. Obrigada por não nos retribuir segundo os nossos pecados. Obrigada por teu amor ser muito maior sobre nós. Obrigada pela tua longanimidade. Obrigada pela tua paciência. Obrigada, meu Deus, por não ter desistido de nós, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha com a tua graça, com a tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E nos purifique, nos santifique. Nos mostra a tua glória. Nos mostra a tua verdade, Pai. Amém. Meu Deus, nos faça, Pai, parecidos contigo, Senhor. Nos ensina a tua bondade, nos ensina a tua compaixão, Pai. Amém. Nos dê um novo coração, nos dê uma nova mente, nos transforma, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que venhamos a ser exemplo nessa terra, que venhamos a honrar, Pai, o nome da família que recebemos, que venhamos a honrar o teu nome aqui na terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor olhe por nós. Que o Senhor, Pai, derrame sobre nós das suas bênçãos. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, aqueles que estão ao nosso redor. Que assim como era com Abraão, meu Deus, que as pessoas que estavam ao redor dele eram abençoadas por tabela, que assim seja conosco, que os nossos familiares
que estejam ao nosso redor sejam abençoados de tabela por causa da bênção que está em nós, Pai, amém. A tua palavra diz, Senhor, que em Jesus Cristo nós somos herdeiros das mesmas promessas um dia feitas a Abraão. A tua palavra diz que nós somos, meu Deus, herdeiros das bênçãos de Abraão através de Cristo. Então, meu Deus, em o nome de Jesus, que essa palavra se cumpra sobre nós. Amém. Meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós, meu Deus, da tua longanimidade, da tua bondade, da tua paciência, da tua misericórdia, e nos ajude, Pai, nos ajude nessa caminhada tão difícil que é essa vida, nos fortaleça, Pai, porque o cansaço vem, mas a tua palavra diz que o Senhor fortalece aquele que está cansado, a tua palavra diz que aquele que te busca, meu Deus, o Senhor torna o fardo dessa pessoa leve. Então, meu Deus, em nome de Jesus, torna o nosso fardo leve, Pai. Nos ajuda, nos fortaleça, nos revigora, nos renova, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh, meu Deus, troca o nosso cântico, Pai, que o choro saia de nossas bocas e entre um cântico de alegria, que o hino da vitória venha, meu Deus, em nome de Jesus, que venhamos a exaltar o Teu nome ainda nesta terra, Pai, que todos possam ver, testemunhar ainda nessa terra, meu Deus, que o Senhor é conosco, que o Senhor é poderoso, que o seu braço continua forte e estendido, que o Senhor continua poderoso, em nome de Jesus, Senhor, amém. Faz ainda hoje os seus milagres, Senhor, amém. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Nós amamos o Senhor. Não há um Deus como Tu, Deus. Não há. Não há um lugar onde queiramos estar senão na Tua presença. Nós temos prazer em Ti, nós temos prazer na Tua presença. Nós não queremos, Pai, ficar longe de Ti. Onde o Senhor estiver é onde nós queremos estar. O que o Senhor quiser é o que nós queremos, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os Seus planos são maiores do que os nossos, Pai. Então, meu Deus, cumpra cada um deles em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua vontade seja feita aqui nessa terra e em nossas vidas, como já é feita nos céus. Que o Senhor dê ordem aos Seus anjos, Pai, ao nosso respeito, para que eles nos protejam de todo o mal. Para que eles, Pai, em nome de Jesus, nos carreguem no colo, para que não venhamos a tropeçar e cair. Que o Senhor, pela sua infinita bondade, pela sua infinita paciência, nos pegue pelas mãos e nos conduza nessa caminhada, porque se o Senhor vier conosco, se o Senhor nos der a mão e nos guiar, não temeremos mal algum, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Tu estás conosco e o Senhor nos protege. Obrigada, Pai, obrigada pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que nada nos falte, que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, ressuscita os nossos sonhos. Oh, meu Deus, renova nossas esperanças, nos usa, Senhor, para o Teu reino. Oh, meu Deus, faça da nossa boca sair o fogo do Espírito Santo, incendiador. Que todo aquele que nos ouvir falar acerca de Ti não resiste, se apaixone e venha a ser incendiado por Ti. Que essa pessoa venha a ser convencido da Tua verdade, que venha a ser convencido da Tua glória, que essa pessoa venha se render a Ti, venha Te confessar, venha se arrepender dos seus pecados e venha ser transformado, andar em uma nova vida, em novidade de vida, não andar como era antes, não andar nos mesmos caminhos que andava antes, mas andar de uma forma diferente, andar como Cristo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, que o Senhor me use em nome de Jesus, que a Sua palavra corra sem obstáculos, que o Senhor derrame sobre mim ousadia e intrepidez, que, meu Deus, a Tua verdade seja muito clara aos nossos ouvidos, que a Tua verdade, Pai, venha a ecoar dentro de nós, venha transformar as nossas mentes, os nossos corações. Venha nos levar a uma verdadeira transformação de atitude. Amém, Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, gente, agora a gente vai para o segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Do versículo 1 até o versículo 12, tá? Então, agora a gente vai falar sobre Roboão. Lembra que eu acabei de falar aí uma introduçãozinha, né? Que Jeroboão tá pecando lá no Reino Norte, né? Jeroboão criou os 2 touros de ouro lá. Israel tá adorando lá os 2 touros de ouro. Jeroboão criou festas também, né? Festa do Pentecostes, festa das barracas,
Jeroboão criou lá no Reino Norte para adorarem os touros lá de ouro. Jeroboão também levantou altares para outros deuses, né? Baal, Aserá, né? Ele também levantou. E enquanto isso, no Reino Sul, quem é que estava reinando? Roboão. E Roboão reinou bem nos 3 primeiros anos. Ele reinou bem. Ele andava com Deus nos 3 primeiros anos. Mas depois dos 3 primeiros anos, ele pecou. E ele não só pecou sozinho, mas ele fez todo Israel pecar. Todo Israel não, né? Todo Judá pecar, né? A gente já dividiu o reino aqui, né? Então ele fez todo o reino de Judá pecar. Então no versículo 1º do 2º livro de Crônicas diz assim: sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, ele deixou a lei do Senhor, e com ele todo o reino de Judá. Então você vê, né? Quando ele viu os 3 primeiros anos, ele estava firme ali com Deus, porque ele estava com muito medo. Ele estava com medo de Jeroboão vir tomar mais as 2 tribos que sobraram. Jeroboão já levou 10 tribos, para levar mais 2 não faltava muito. Então Roboão falou: não, pô, vou me apegar aqui a Deus. Então Roboão começou a se apegar a Deus por causa desse medo. Desse medo de Jeroboão vir e pegar mais as 2 tribos que restavam, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas aqui está dizendo que quando ele viu que o reino se confirmou, que Jeroboão já não era mais ameaça para ele, que ele conseguiu levantar muralhas, porque a gente lembra que o plano de Roboão foi levantar várias muralhas. Ele começou a levantar várias muralhas no reino dele, no reinado dele, para evitar uma invasão de Jeroboão. Então ele se sentiu seguro demais. A gente vai ver daqui a pouquinho o que vai acontecer com essas muralhas. Mas ele se sentiu seguro demais. Ele falou: ah, não, agora eu já tô tranquilo, já tô seguro, né? Eu já levantei as muralhas, Jeroboão já não vai mais invadir aqui, agora o meu reino já tô confirmado, eu sou rei, eu tô forte agora, então eu não preciso mais de Deus. Então ele deixou a lei de Deus, parou de obedecer a Deus. E com ele todo o reino de Judá. Então no versículo 2 diz que no 5º ano do reinado de Roboão, lembra? Ele obedeceu a Deus até o 3º ano do reinado dele. Então, no 5º ano, no 4º ano, ele já endoidou, já não obedecia mais a Deus. No 5º ano, veio o castigo. Aí, no 5º ano do reinado de Roboão, o Egito invadiu Israel. Invadiu Israel não, tem que parar de falar de Israel, né? Porque já teve a divisão agora, senão a gente vai se confundir. Então, o Egito invadiu o reino de Judá. Tá? Então o reino de Israel é o reino de Jeroboão, que são as 10 tribos, o reino norte. Então o Egito veio e invadiu o reino sul, o reino de Judá. Gente, olha só a situação. Roboão é filho de Salomão. Salomão, vocês lembram? A primeira mulher de Salomão foi a filha do faraó do Egito. Foi a primeira mulher de Salomão. E agora quem está invadindo o reino de Judá é o Egito. É o Egito que Deus havia tirado o povo de Israel de lá, libertado o povo de lá. E agora é o Egito que está invadindo o reino de Judá. Mas isso porque, aqui deixa muito claro, porque eles haviam deixado o Senhor. Eles haviam deixado a Deus. Roboão achou que não precisava mais de Deus. Então no versículo 2 diz isso. E aconteceu que no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, que na época era o rei lá do Egito, ele foi lá lutar contra Jerusalém. Então no versículo 3 diz que o Egito, né, o rei, o faraó do Egito, veio para lutar contra Roboão com 1.200 carros. Ele veio com 60.000 cavaleiros. E o número de povo que vinha a pé era incontável. E não havia só egípcio. Havia também líbio, havia suquita e havia etíope. Não era só a nação do Egito. Judá seria esmagado, né? O reino de Judá seria destruído. Isso porque Roboão achou que não precisava mais de Deus. Aí no versículo 4 diz assim: Sisaque, o rei do Egito, então ele foi e conquistou todas as cidades que Roboão levantou muralha.
Lembra que Roboão levantou as muralhas para proteger as cidades lá, né, do reino dele, no reino de Judá e tudo, ele levantou um monte de muralha. E ele se sentiu seguro com as muralhas, né? A gente lembra o que Deus fez com as muralhas de Jericó, né? Mas Roboão se sentiu seguro com aquelas muralhas ali. E ele achou que era, né, ninguém ia alcançá-lo, ninguém ia conseguir ultrapassar aquelas muralhas. E aqui diz que esse rei do Egito, esse faraó Sisaque, conquistou todas as cidades de muralha que Roboão havia feito. Depois de ter conquistado todas as cidades de muralha, ele foi indo em sentido a Jerusalém, onde estava o rei, onde estava o templo. E ele foi indo em Jerusalém. Aí no versículo 5 diz que neste momento veio um profeta dar uma mensagem de Deus para Roboão. E eis que o profeta chega e fala com Roboão e com o exército que estava com Roboão para se defender do Egito. E então o profeta Semaías, né, foi e disse assim: olha, Roboão, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. E a mensagem de Deus é a seguinte: vocês me abandonaram. E é por causa disso que eu também estou abandonando vocês. A paz sou ele e amém. E é por causa disso que eu também estou abandonando vocês, porque vocês me abandonaram. E agora eu vou entregar vocês na mão do rei do Egito, do faraó Sisaque. Então no versículo 6 diz assim: então o rei e as autoridades, então Roboão e o exército e as autoridades reconheceram o pecado deles. Diz que quando Deus falou isso, eles falaram: poxa, eu pequei, eu me arrependo. E eles não falaram que Deus era injusto. Eles falaram: Deus é justo, eu mereço. Ai, gente, que lindo. Deus se compadeceu disso. Uau! Né? Vai lembrar um pouco quando a gente chegar ali em Jonas com Nínive. Já tá chegando, a gente já tá chegando ali na história de Jonas. E é nesse mesmo esquema também, né? E Deus aqui tinha falado: vocês me abandonaram. E é por isso que eu tô abandonando vocês agora. Eu vou entregar vocês pro faraó. Mas o povo se arrependeu, verdadeiramente. Quando eles foram chamados a atenção, eles se arrependeram. Então, no versículo 7 diz que quando Deus viu que eles haviam se arrependido verdadeiramente, Deus disse para o profeta Semaías: eles se arrependeram. E é por isso que eu não vou destruir eles. Deus ia destruir eles, gente. Deus ia matar aquele povo. Deus ia matar Roboão. E, né, é claro que ia sobrar um descendente de Davi ali, porque Deus falou que ia ter sempre uma lâmpada de Davi ali. Mas, assim, Deus ia matar. Deus ia permitir que eles morressem, fossem humilhados ali. Deus ia permitir. Mas por causa do arrependimento verdadeiro deles, Deus falou: eu não vou mais destruir eles, porque eles verdadeiramente se arrependeram. E eu vou salvá-los por causa disso. Porque eles se arrependeram verdadeiramente, eu vou salvá-los. E eu não vou mais usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém, não. Eu não vou deixar mais os moradores de Jerusalém sofrerem por causa da minha ira, porque ela foi aplacada pelo arrependimento deles. Uau! O arrependimento aplaca a ira de Deus. Aí no versículo 8 diz assim: uau, gente, olha essa parte aqui, é incrível. Mas, Deus diz, mas tem um porém. Eu vou deixar que eles sirvam ao faraó. Eles não vão morrer, não. Eu não vou deixar eles morrerem, porque eles se arrependeram. Mas eu vou deixar com que eles sejam escravos. Eles vão servir a faraó, porque eles precisam saber que a servidão do homem é pior do que a minha. Uau! Deus está falando. A servidão que eu cobro é mais leve do que a servidão do homem. Às vezes a gente pensa, né, quando a gente fala assim que a gente está seguindo a Deus, que a gente é de Deus, a gente acha que a gente é totalmente livre. Né? Essa é a impressão que dá, né? Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Deus fala que não. Deus fala que há uma servidão. É isso que Deus está dizendo aqui. Deus cobra uma servidão.
Nós não somos totalmente livres. Há uma servidão. Mas Deus está dizendo, a minha servidão é melhor do que a servidão do mundo. Pode ter certeza disso. Uau! Tem muita gente, né? Eu já vi muita gente fazer isso, né? Ah, mas eu não quero. Ah, mas Deus tá me mandando. Ah, mas eu não escolhi isso. Ah, eu não pedi nada para Deus, né? E realmente há uma servidão. Deus cobra uma servidão. A gente tem que servir Ele. Não é uma liberdade que eu não tenho Senhor. Né? Porque a impressão que dá quando a gente aceita a Deus, quando a gente confessa a Deus, quando a gente reconhece a Deus, quando a gente quer Deus, a impressão que dá é que eu sou livre e não tenho Senhor. Ninguém manda em mim. Eu não tenho Senhor. E o que a Bíblia diz é que tem sim. Eu tenho um Senhor. Eu sou servo. Eu não sou livre. Eu sou servo. Eu tenho que servir alguém. Aquele que serve não tem vontade própria. Mas a vontade dele é a vontade do Senhor dele. E é isso que Deus está dizendo aqui. Vocês vão ver agora que a minha servidão era mais leve do que a servidão do homem. Vocês achavam que era difícil comigo. Vocês achavam que a minha servidão era penosa. Vocês achavam que o que eu exigia era muito. Mas vocês vão ver o que o mundo exige. Isso sim é muito. Uau! Teve uma vez até que eu vi esses dias, né? Mostrou uma mulher aí que ela tá totalmente acabada aí na vida no mundo. Aí uma mulher tinha comentado assim, né? Realmente, antes do diabo levar embora, ele humilha bastante nessa terra. E é isso, gente. A servidão de Deus é melhor. Há uma servidão? Há, mas não é como a servidão do mundo. Não é como a servidão do homem. Não é como a servidão de Satanás. Não é. É mais leve. E é isso que Deus fala aqui para Judá. Deus fala para o reino de Judá, olha, eu não vou deixar vocês morrerem. Eu não vou deixar vocês serem destruídos. Mas eu vou deixar que vocês sejam escravos. Eu vou deixar que vocês sejam humilhados. Eu vou deixar que vocês sirvam o Egito. Porque agora vocês vão ver que a minha humilhação era melhor. Vocês vão ver que quando eu humilho, dói menos do que quando o Egito te humilha. Vocês vão ver que quando eu exijo algo, é menos forte, é menos grave do que quando o Egito pede. A minha cobrança é menor. Vocês vão ver isso. É melhor me servir do que servir ao homem. Uau! Então, no versículo 9, diz que Sisaque, o faraó do Egito, foi lá e chegou lá contra Jerusalém. Ele pegou, gente, os tesouros que estavam dentro do templo de Deus. Lembra aqueles tesouros que Salomão colocou tudo lá dentro do templo? E quando o templo foi inaugurado, todo mundo ficou babando? Esses tesouros foram todos levados. Sabe o que é incrível? Eu tava vendo esses dias, eu gosto muito de assistir documentário histórico. Eu tava vendo, para você estudar a história de Israel, para você estudar a história de Judá, a história de Israel, você consegue similar as coisas que estão na Bíblia mais pelos documentos deixados pelas outras nações do que pelo próprio documento deixado por Israel. Por exemplo, foi achado realmente, né? Sabe aquelas. Tem um nome certo, gente? Eu esqueci o nome certo. Mas é uma pedra antiga que eles escreviam, né? E eles colocavam lá grandes conquistas. E foi achado isso no Egito, né? Que um rei do Egito havia escrito que ele havia conseguido derrotar um grande reino. Ele havia conseguido derrotar a descendência de Salomão e roubado todos os tesouros do grandioso Salomão. Gente, isso está escrito numa pedra, mas essa pedra foi escrita pelo Egito, do egípcia, não é de Israel, né? E esses achados arqueológicos, esses achados históricos é que vão confirmando a Bíblia, né? Igual tem uma outra... tem um nome científico disso, eu esqueci, estava na ponta da língua. Mas tem um outro também que foi achado que fala sobre Davi.
né? Tem de uma outra nação também, gente. Eu não lembro qual nação que é, mas é uma outra nação, não é a nação de Israel. Foi achado também, né? Esse documento. E lá também está escrito: nós conseguimos vencer a casa de Davi e não sei o quê. E tudo isso vai comprovando essas histórias na Bíblia, né? Eu estava assistindo esse documentário, eu achei incrível. Quando passou sobre esse documentário, eu falei: nossa, mas na Bíblia está escrito isso mesmo, que entram lá e pegam o tesouro do templo. E nessa pedra estava escrito isso. Nessa pedra estava escrito que ele estava se achando. O rei deixou documentado, porque era um grande feito para ele. Então ele fala: nossa, eu consegui tirar o tesouro daquele que era o mais rico, do rei mais rico, de Salomão. Eu fui lá, entrei no templo e tirei, né, da descendência dele. E realmente você vê que tem isso na história, né? Então, uau. E, gente, olha só, né? Deus fez isso. Deus fez isso para eles perceberem, né? Eles tinham largado Deus, então há uma consequência. Deus perdoou, Deus falou que não ia destruir eles, mas há uma consequência, né? Há uma consequência por causa do que eles fizeram. Então aqui diz, né, no versículo: a paz, entrou alguém, amém. Então aqui diz que há essa consequência. Então, gente, todos aqueles tesouros juntados por Davi, todos aqueles tesouros juntados por Salomão foram levados pelo rei do Egito. O Egito que Deus havia libertado Israel, né? Então aqui diz que levou tudo que estava na casa de Deus, o Egito levou. E ele levou também, gente, lembra aqueles escudos de ouro que Salomão mandou fazer? Que era um monumento, que o pessoal ia lá no templo olhar os escudos, era uma coisa? O Egito levou também. Levou tudo isso que Salomão havia feito. Então, no versículo, eles foram muito humilhados, né? No versículo 10, né, é aquilo que Deus falou: eu vou perdoar vocês, eu não vou destruir vocês, mas porque vocês me abandonaram, eu vou deixar vocês verem que a humilhação que eu faço vocês passarem é menor do que a humilhação que o mundo faz, né? A servidão que eu cobro é melhor do que a servidão que o mundo cobra. E é o que está acontecendo aqui agora. Aí então no versículo 10 diz que Roboão, quando viu isso, que todo o tesouro da casa de Deus havia sido levado, que os escudos de ouro que o pai dele, Salomão, havia feito tinham sido levados, ele foi e fez novos escudos. Mas, gente, não era mais de ouro. Ele fez novos escudos de cobre, né? Então você já vê que baixou aqui o nível. E então diz que ele entregou na mão dos chefes da guarda, ele não deixou mais em exposição. Ele ficou com medo agora, ele já não estava mais confiante, né? Então eles ficavam lá, os guardas que guardavam a porta da casa do rei ficavam lá guardando também esses escudos. Aí no versículo 11 diz: e todas as vezes que o rei entrava na casa de Deus, os guardas vinham com os escudos e levavam os escudos lá para a casa de Deus. Quando o rei ia embora da casa de Deus, e então os guardas levavam de volta esses escudos para a casa de Roboão. Então no versículo 12 diz: assim Deus acalmou a sua ira e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu, e além disso havia gente boa na terra de Judá. Uau, esse final do versículo 12 aqui lembra para mim um momento histórico lá em Abraão e Sodoma. Lembra quando Deus vai destruir Sodoma, né? Quando Jesus está conversando ali com Abraão, Jesus então fala: eu desci aqui até a terra para ver, porque tem subido clamores, né, até os céus, falando que tem atrocidades acontecido lá em Sodoma. Então eu vim ver se é verdade, porque se for verdade eu vou destruir essa cidade. Aí lembra que Salomão, que Abraão fala assim: mas Senhor, o Senhor é justo. Deus é justo. E o Deus sendo justo, ele vai destruir o justo junto com o ímpio? Se houver algum justo nessa cidade, você vai destruir por causa dos ímpios? Que Deus justo é esse? Então lembra que Deus fala: não, se houver um justo ali, eu não vou destruir a cidade. Aí então Abraão começa a intercessão dele para em 10 justos, né? Lembra? Aí e só um justo foi achado, que foi Ló, né? Então não achou 10 justos, então por isso que Deus destruiu ali Sodoma, mas mesmo assim salvou Ló. E aqui lembra muito isso, né? Deus fala que ele não destruiu Judá porque ainda tinha gente boa em Judá. Uau! Lembra bastante essa intercessão, né? Então agora, gente, a gente vai para o primeiro livro de Reis, capítulo 14, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 14, para a gente finalizar a história de Roboão. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 21 a 31, tá? Aí então diz assim:
versículo 21. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando ele se tornou rei de Judá. Tá? Então a gente lembra, a gente vai ver que quando Salomão virou rei, Salomão já tinha um filho. Salomão tinha um filho antes de virar rei. A gente vai ver isso mais pra frente. E porque a gente lembra que Salomão morreu por volta de uns 60 anos, né? A gente já fez esse cálculo. E o filho dele assumiu o trono com 41 anos de idade, esse Roboão. E ele era filho de uma amonita chamada Naamá. Então aqui diz que ele entrou no trono ali, subiu ao trono com 41 anos de idade, né? Virou rei de Judá e ele governou o reino de Judá ali por 17 anos, tá? Então dos 22 anos onde Jeroboão reinou sobre o reino norte, 17 anos, Jeroboão reinou 22 anos lá no reino norte e Roboão reinou 17 anos ali no reino sul. Tá bom? Então aqui diz assim, e ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel, como um lugar onde ele deveria ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naamá, e ela era amonita. Então a gente lembra, né? A gente vem falando bastante sobre isso. Antes de Jesus, Deus havia escolhido um lugar para ele ser adorado. Era Jerusalém, realmente, de fato era Jerusalém. A gente lembra que mais pra frente, na época de Jesus, quando tem os samaritanos, né? Os samaritanos, eles eram impedidos de entrar em Jerusalém. Eles não podiam pisar em Jerusalém, senão iam ser apedrejados. Então, eles não podiam ir adorar a Deus em Jerusalém. Mas Deus havia escolhido Jerusalém como lugar de ser adorado. Então, lembra que a samaritana encontra ali, eu já falei, toda vez eu falo isso para reforçar bem, né? Lembra que a samaritana encontrou Jesus ali no poço? E a samaritana, né? Nessa época, os samaritanos não podiam adorar em Jerusalém, então os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, que foi o monte onde eles lançaram as bênçãos ali, né? Lembra aquele monte que lançava a bênção e a maldição? No monte onde lançaram as bênçãos, eram lá que os samaritanos adoravam a Deus. Foi o primeiro monte onde eles pisaram quando chegaram ali na Terra Prometida. Então, eles, samaritanos, adoravam ali, já que não podiam entrar em Jerusalém. E a samaritana, vendo que Jesus era profeta, já que Jesus descobriu sobre os casamentos dela, então ela foi falar, eu vi que o senhor é profeta, eu vi que o senhor entende desses negócios de Deus mesmo, o senhor deve ter contato com Deus aí. Então me diz uma coisa, Jesus, qual é o lugar certo de adorar a Deus? É no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoram, ou é ali em Jerusalém, onde os judeus adoram? Lembra o que Jesus respondeu para ela? E Jesus falou, minha filha, haverá o tempo, e tá chegando, logo logo, onde você vai poder adorar a Deus em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Uau! Eu até falei isso, Jesus foi muito delicado, né? Jesus foi muito bondoso com ela, porque a verdade é que Jesus poderia responder que ela estava adorando errado. Porque antes do sacrifício de Jesus, o lugar certo de adorar a Deus era Jerusalém. Ou seja, ela estava adorando errado. E Jesus sabia disso. O Monte Gerizim não era o lugar de adorar a Deus, era Jerusalém. Mas para que Jesus ia causar mais tormento ainda nessa mulher? Porque ele falar para ela que ela estava adorando no lugar errado e que o lugar certo era em Jerusalém, só ia causar sofrimento para essa mulher porque ela era impedida de entrar em Jerusalém. Como que ela ia adorar a Deus em Jerusalém se não deixavam ela entrar em Jerusalém? Então Jesus vem, né, dando uma esperança para ela, falando, olha, logo, logo, já é chegado o tempo, você vai poder adorar na tua casa. Você vai poder adorar em qualquer lugar, né? E glória a Deus por isso, porque hoje a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar, né? A gente não precisa ir lá para Jerusalém para adorar a Deus, né? Hoje a gente pode adorar a Deus aqui do Brasil, né? Da África, de qualquer lugar que seja, amém. Glória a Deus, né? Da França, a Elizabeth está na França, da França, de todo lugar. Glória a Deus, amém, amém, amém. E era isso. Nessa época, o lugar para ser adorado era Jerusalém. Né? Então é por isso que aqui nesse tempo fala muito sobre isso. Deus havia escolhido esse lugar para ser adorado. Até que Jesus veio então e passou-se a adorar a Deus em qualquer lugar. Glória a Deus, desde que em espírito e em verdade. Graças a Deus. Versículo 22 então continua e diz assim: o povo de Judá pecou contra o Senhor e Deus deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Durante o reinado de Roboão, o povo de Judá pecou. A gente vai ver que eles começaram a levantar altares para outros deuses. Eles sacrificavam para Baal.
E Deus ficou muito irado. Eu já falei sobre isso no começo da aula de hoje, né? A gente lembra que o reinado de Jeroboão vai cobrir 3 reis em Judá. Jeroboão está reinando sobre o reino norte, reino de Israel, e aqui no reino sul, que é o reino de Judá, vão passar 3 reis durante o reinado de Jeroboão. De tão ruim que vai ser o negócio. O reino de Judá vai ser muito ruim. Até que Deus vai levantar uma lâmpada ali em Judá, que é o rei Asa, que daqui a pouco a gente vai chegar nele. Então, é quando Deus vai levantar uma lâmpada ali, que vai ser um homem que vai fazer uma reforma religiosa. Mas Roboão não era um bom rei. Roboão era um homem que ele vinha realmente pecando contra Deus. E o povo também foi levado a pecar, né? O povo foi sentindo o reflexo do seu rei e pecando também. Aí no versículo 23, então, diz assim: porque eles, lá no reino de Judá, gente, lá onde era o lugar onde Deus escolheu para ser adorado, lá em Jerusalém, eles levantaram altares para outros deuses. E eles começaram a criar estátuas, eles começaram a criar imagens da deusa Aserá, e eles começaram a levantar altares nos morros, nos montes, começaram a criar sacrifícios debaixo das árvores, criar altares debaixo das árvores, e isso começou a acontecer ali em Jerusalém e no reino de Judá, onde Deus havia escolhido ser o local para ele ser adorado. Aí no versículo 24 diz assim: havia também na terra de Judá, na terra ali do reinado de Judá, rapazes corruptos, que praticaram todas as abominações das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Lembra, quando Moisés estava indo com o povo para a terra prometida, Moisés havia falado várias vezes com o povo de Israel. Moisés havia falado: gente, vocês não estão indo para Canaã porque vocês são bons. Vocês não estão indo para Canaã porque vocês são o máximo, não. Vocês estão indo para Canaã porque o povo que tinha lá era pior do que vocês. Então, a terra vomitou eles. A terra já não suportava mais as abominações que eles faziam. A terra já não aguentava mais as atrocidades que eles faziam. E a terra vomitou eles. E é por isso que vocês estão indo para lá. Mas não é porque vocês merecem, não. Não é porque vocês são bons, não. Porque se vocês fizerem igual eles fizeram, vocês vão ser vomitados também. Deus não tem preferência, não. Deus não tem privilegiados, não. Lembra que Moisés ainda tinha falado isso com eles, né? E agora tá falando isso. Eles começaram a fazer igual esse povo. E aqui, quando o termo em hebraico utilizado aqui para esses garotos corruptos, né? É um termo sexual. Então, provavelmente devem ter sido homens que eram prostitutos, né? Eram prostitutos cultuais, faziam coisas imorais, né? Algo nesse tipo. Né? Mas é algo sexual. Até porque as nações pagãs, eles tinham muita coisa imoral, era muita coisa sexual. Eu até falei sobre isso uma vez, né? Eu até dei o exemplo para vocês, eu falei sobre o deus Baal, né? Eles faziam os sacrifícios, as ofertas para os deuses, era regida de orgia, né? Era muita orgia, eles faziam muita safadeza. Porque eles entendiam que, por exemplo, eles faziam isso para fertilidade da terra. Então, eles queriam ter muita produção ali de agricultura, né? Nessa época se vivia de agricultura. Então, eles queriam que produzisse muito a terra. E precisavam de chuva, né? A chuva tinha que vir para produzir a terra. O que eles entendiam, as nações pagãs, né? Que o deus Baal era um deus, né, que quando ele chorava, né, quando ele ejaculava era a chuva. Então a ejaculação dele era chuva. Por isso que era regrado de orgia. Eles faziam um monte de orgia para quê? Para ele ejacular, entende? Então por isso que eram esses absurdos. E essas nações faziam isso. E o povo de Judá começou a fazer também, o reino de Judá começou a fazer isso igual a essas outras nações. E Deus ficou irado com isso. Aí no versículo 25 diz, né, vai repetir agora algo que a gente acabou de estudar no segundo livro de Crônicas, tá? Diz assim no versículo 25, que no 5º ano do reinado de Roboão, a gente lembra, Roboão, os 3 primeiros anos do reinado dele, ele foi fiel a Deus, fez tudo certinho porque ele estava com medo. Né? Ele estava com medo de perder o reinado dele. Depois que ele se sentiu seguro, levantou as muralhas e achou que estava tudo certo, né? Ele começou a desobedecer a Deus. Então, no 5º ano do reinado dele, a gente lembra que o Egito foi e invadiu Jerusalém ali. E aqui começa a repetir o que a gente acabou de falar no livro de Crônicas, tá? Aí no versículo 26 diz que
ele foi lá, né, o faraó do Egito, tomou os tesouros da casa do Senhor, tomou os tesouros lá da casa do rei também, né? Então, o faraó do Egito não pegou só os tesouros que estavam no templo de Deus, também pegou os tesouros que estavam dentro da casa do rei, do filho de Salomão, de Roboão, né? Então, o negócio foi feio ali. E levou tudo embora para o Egito. Também pegou os escudos que Salomão tinha feito, aqueles escudos de ouro que a gente acabou de ver no segundo livro de Crônica, levou tudo isso embora. Então, como a gente falou agora há pouco também, o Roboão foi no lugar desses escudos que foram levados, fez escudo de cobre, né? Ficou pobre, já não tinha mais ouro ali para fazer mais escudo, fez escudo de cobre mesmo. E entregou nas mãos do chefe da guarda, e os chefes da guarda ficavam cuidando ali do escudo, o escudo não ficava mais posto na parede não, porque podia vir alguém ali roubar de novo. Aí no versículo 28, então diz, e todas as vezes que o rei entrava na casa de Deus, né, os guardas vinham, como a gente acabou de falar, os guardas vinham e levavam o escudo lá para a presença de Deus, enquanto o rei estava ali falando com Deus. Quando o rei saía e voltava para a casa dele, para o palácio dele, eles levavam o escudo de novo para não ser roubado. Aí no versículo 29, finaliza, graças a Deus, a aula de hoje, versículo 29 e 30, diz assim, quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto ele fez, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E então, no versículo 30, diz que durante todo o tempo de vida de Roboão, houve guerra entre Roboão e Jeroboão. A gente lembra que Roboão morre, Jeroboão ainda está vivo, tá, gente? Roboão morre, Jeroboão ainda está vivo, reinando lá sobre o norte. Aí vem Abias, que é filho de Roboão, reinar sobre Judá. E Jeroboão ainda está lá reinando sobre o norte. Abias morre. Abias era ruim também, ruim igual Roboão. E Abias morre logo. E Jeroboão ainda está vivo. E então entra o rei Asa. Quando o rei Asa entra, aí Jeroboão morre. E o rei Asa, a gente vai ver, foi um bom rei. O rei Asa foi um rei que ele fez uma reforma religiosa ali em Judá, né? E o rei Asa, ele só morre no reinado de Acabe. Então, ali no reinado de Asa, a gente vai ver passar muitos reis em Israel, até chegar a Acabe ali. Aí a gente vai ver Jezabel, tudo é quando Asa morre ali e assume o filho de Asa, o Josafá, tá bom? Então, aqui no versículo 31 diz que Roboão morreu. Tá? Como eu disse, Roboão morre, né? Jeroboão continua reinando lá no Reino Norte e Roboão morre. Então, Roboão morreu, Roboão foi sepultado ali na cidade de Davi e o nome da mãe dele era Naamá, uma amonita, tá? Então, a gente lembra que a amonita é descendente de Ló, né? Amon. E Abias, o filho dele, foi que começou a reinar no lugar dele. Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre o reinado de Abias, o filho de Roboão. Foi péssimo também, foi ruim, foi tão ruim que durou 3 anos só o reinado dele e ele foi-se embora, não dava mais não, tá? Então, Roboão reinou 17 anos, né? Abias, deixa eu ver aqui na minha folhinha que eu anotei, 3 anos, isso mesmo, Abias reinou 3 anos, tá bom? E Jeroboão continuava lá, na loucura, lá no Reino Norte, com os touros de ouro lá, adorando os touros de ouro, né, que ele ergueu. Mas continuava lá. Jeroboão fica 22 anos ali no Reino Norte, né, com aqueles touros de ouro lá. O filho dele ainda vai reinar, a gente vai ver, de Jeroboão, né, mas Deus vai acabar logo com isso também, por causa do pecado de Jeroboão. E a gente vai ver que Jeroboão só vai morrer no reinado de Asa, tá? Então, amanhã a gente vai estudar o reinado de Abias, o filho de Roboão. Enquanto isso, continua rei lá no norte, Jeroboão, tá bom? Então, a gente já finalizou um reinado, que foi o reinado de Judá, que foi o reinado de Roboão. Amanhã a gente vai começar o reinado de Abias, filho de Roboão, e vamos continuar o reinado aí de Jeroboão, tá bom? Amém. Glória a Deus, gente. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Amém. E que venhamos amanhã, com a graça de Deus, estar firmes aqui, forte aí, pra gente estudar mais um pouco. Amém. A paz aparece pra mim como Nicodemos, né? A paz, Nicodemos, seja bem-vindo, viu? Não sei se é a primeira vez que você assiste. Seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado. Tá no mudo, eu não consigo te ouvir. Tem que apertar o microfone lá embaixo. Tem que apertar o microfone. Aí você clica no meio da tela e tem um microfone lá embaixo. O pior é que eu não posso te desbloquear daqui, não deu certo, né? Mas amém, espero que você tenha gostado.
Espero que você tenha gostado e que você entre amanhã, viu? Amanhã a gente vai ter mais uma aula. Amém. Deus te abençoe, viu? Fica com Deus. Amém. Amém. Ah, agora Então, querida, desbloqueou. deixa eu falar. Paz do Senhor, tudo A bem? paz, tudo Como bom? é, como é que é seu nome? É Bruna. Ah, tá. Bruna, tá. O meu é Batuta mesmo. Todo mundo me conhece como Batuta, Nicodemus mesmo. Eu acompanho os seus. Deixa eu falar com você rapidinho. Eu acompanho as suas aulas num grupo que eu tenho aqui. Eles jogam no grupo aqui que eu tenho. Eu não sei nem que nome do grupo aqui, mas é do Rio de Janeiro. Eu acompanho todas as suas aulas. Eu fico ouvindo, estudando. E aí tem um professor que fala muito. Um professor, mas os áudios dele são muito. Tem uns áudios dele que é muito ruim. E ele fala coisas tão importantes conforme você fala. Bate igualzinho você fala. Então é Amém. importante a gente ouvir uma coisa e ouvir outra. Quando você está falando da aula aí, tudo que você está falando aí, é coisa que eu já escutei do professor lá que bate igualzinho. E aí Amém. só serve para fortificar mais a mente da gente, né? Amém. Inclusive a novela também que eu acompanho aqui, porque tudo vai juntando e vai somando. A novela que passa na Record mostra igualzinho você está falando. Amém. Conta a história igualzinho você fala. Eu acho bacana quando se junta tudo e cai na mesma simétria, né? É importante, né? É Eu acho verdade. legal. A Amém. Record, tudo que você está falando passa na novela ali, eu acompanho as novelas, tudo que passa ali. Porque as novelas tentam fazer o melhor possível, que eu já vi eles comentando, que às vezes tem cena que eles demoram 3 meses. Vai lá no país para pegar lá a crônica daquele país, para tirar as dúvidas. Às vezes demora 3 meses para poder fazer uma cena, para fazer igualzinho a Bíblia. E aí eu vou vendo você falar, eu escuto um professor falar, mas os áudios dele é meio cansativo, porque eles não coordenam os áudios direitinho, tem uns áudios que ficam ruins pra caramba. Coisa importante de você ouvir, e o áudio uma chiadeira parecendo a casa de marimbondo. O seu é limpinho. O seu é tudo limpinho, dá pra escutar direitinho. Eu tô só querendo dizer o seguinte: tudo que você fala é muito importante, porque quando a gente pega uma notícia torcida, a gente fica na dúvida, né? E aí eu escuto tudo que você fala num grupo, eles jogam tudo no grupo, eu não sei quem joga, mas aí eu tô tentando entrar na sua aula aqui, eu não consigo, agora eu entrei sem querer, não sei nem mexer nisso aqui não. Eu tô tentando entrar na sua aula, depois que acabou as aulas, que eu fico lá no grupo olhando, escutando, e aí eles colocam lá, eles colocam a sua aula e também colocam o texto de tudo que está sendo falado. Aí eu fico lá olhando o texto, ouvindo o que você está falando, aí eu dou uma olhada, eu fico lendo o texto. Aí, de vez em quando, eu fiquei tentando entrar aqui, mas eu nunca entrei nisso aqui. É a primeira vez que eu estou entrando aqui, a aula ao vivo, assim, desse tipo aqui, eu nunca entrei. Por isso que eu estava até meio perdido aqui para achar o microfone aqui. Mas é legal que você está falando, tudo que você fala é muito importante, eu só aprendo com você. Ô, Glória, que bom, eu fico muito feliz. Prazer, nossa, eu tô muito feliz de você estar aqui hoje com a gente online, que você entre mais vezes, viu? Que bom que você Sim. tem gostado, nossa, é muito bom, assim, uma motivação a mais, é uma força a mais pra gente seguir à frente, aí Ah, em frente, é mas, bom, né? amém, é muito bom, É, glória a Deus. então, mas fica sabendo que eu acho muito legal, porque bate igualzinho o que eu vejo na novela, igualzinho um professor que eu acho que ele sabe muito, e tudo que vocês falam, a novela que eu vejo, você falando e um professor falando, bate tudo dentro aí, você tá falando de os reinados de Roboão, depois Abias, e depois o Asa, que aí entrou, tudo, eu gosto de conhecer um pouco dessa história, Sim, eu sempre futrico nessa história. E não só isso, mas tudo que você fala também. Eu estava estudando outro dia, você falando de provérbios, de cantares. Aquele cantares é meio pesado de escutar, é, escutando, né? Aquilo ali é meio bravo escutar aquilo ali. Esses dias eu estava escutando. Eu resolvi pegar o grupo, que o grupo joga suas aulas, o pessoal do grupo joga suas aulas aqui. Então eu descobri você no grupo. Falei, que moça é essa que fala as coisas tão importantes? Aí eu tô aqui no grupo, mas só que aí eu fiquei muito tempo sem olhar o grupo, agora eu peguei o grupo e peguei lá do começo, lá em cima, aí eu vou ouvindo, ouço uma vez, leio o texto, aí depois eu volto, costumo ouvir de novo 2, 3 vezes, 4 vezes para me gravar aquilo ali, que não é fácil gravar tudo que você fala, toda essa escola que você tem não é fácil. Eu ouço uma vez, ouço 2 vezes o áudio, 3, 4, aí depois eu leio também, e é engraçado que ela tem o link, ela tem o áudio, e tem também o texto. E aí eu fico, essa semana, uns dias pra cá, eu peguei pra mim limpar a tela, mas aí limpar a tela, mas ouvir e aprender tudo que falou. E não ouço uma vez, ouço uma, duas, três, até quatro, até mais. Porque não é coisa que você guarda na cabeça tão de uma vez só. Não é uma coisa que você guarda ouvindo uma vez só.
uma vez, duas só. Aí é um pouco de interesse, né? É verdade. Você tem que ter vontade, né, de ouvir. E aí é engraçado que tem tudo organizado no grupo lá, eles mandam lá o seu link, o seu áudio, eu acho que tem um texto também, entendeu? Bacana, eu acho bacana, foi lá que eu descobri você. É num grupo aqui do Rio de Janeiro, você é de onde? Eu sou de São Paulo. Ah, você é de São Paulo. Você me desculpa, mas você falou o seu nome, eu falei tanta coisa que eu esqueci o seu nome. É Bruna. É Bruna mesmo, né? Isso. Eu já ia falar Bruna, mas eu fiquei com medo de errar. Só que lá eles não colocam o seu nome, aí eu fico me impedindo, que até agora eu não sabia o seu nome. Eu fico lá vendo as aulas, mas eu não vejo o seu nome lá em lugar nenhum, não sei, porque se é falta de experiência minha, até porque agora eu entrei aqui, eu tô tentando entrar nessas aulas aqui, aí de vez em quando eu entro, aí fala, pede pra entrar. Só que a aula já passou, entendeu? Sim. Eu tô buscando tudo no grupo lá que já foi falado há tempo atrás. Mas tá tudo quietinho aqui para um momento certo eu começar a olhar, estudar, e eu tenho feito esses dias tudo. Tudo que você jogou lá para trás, lá desde o começo, cantares, provérbio, tudo lá para trás que entrou aqui, eu venho estudando e ouvindo, lendo, parece que tem um texto também, se eu não me engano, acho que tem um texto também, o link, o texto, até entrei no seu YouTube também. É isso que eu ia falar pra você, porque assim, na verdade a gente tá no 15º livro, a gente já fechou 14 livros, né? Mas no YouTube você consegue assistir os 14 livros, os 14 inteiros, Gênesis, Jó, Êxodo, você consegue ver todos. Então, eu peguei seu canal lá no YouTube já pra mim buscar coisa lá pra trás. Ai, que bom, glória a Deus, que bom. Parabéns pra você, que Deus continue te abençoando, né? Amém. É bacana a gente ver a pessoa falar assim, tudo que a gente já sabe e a gente quer tirar mais dúvida. Se é isso mesmo ou não é, aí ver a pessoa falando tudo aquilo ali, que eu já sei algumas coisas, mas quem sou eu pra chegar perto de você? Eu tenho que estudar, comer bastante angu. Eu também não sou ninguém não, viu? É Deus, glória a Deus, é a glória de Deus. Eu também não sou ninguém não, é Deus que é maravilhoso, amém. Não, mas é importante, né? É bom a gente... e você fala com paciência, você não tem pressa de acabar, você fala, explica direitinho, tira dúvida. Eu vi outro dia você pelejando com um rapaz aí que tava te combatendo aí. Eu não sei que tempo foi isso, o incrédulo que entrou aí. Eu tava ouvindo você conversar com ele. Você conversou com ele durante a aula ao vivo, ele começou até a atacar a Deus aí. E você falou assim... Sim. Você deu toda a atenção para ele, não precisava de dar atenção para ele. Aí você conversou com ele durante a aula, uns 40 minutos. Eu vi agora esses dias no grupo, mas eu não sei quanto tempo tem isso. Sim, é verdade. É um rapaz que tava questionando por que tem um mal, por que tem um câncer, se Deus é bom, por que tem um câncer. É verdade. Debatendo com você, hein? É verdade, ele já apareceu, às vezes ele entra aqui, ele é um ateu. Às vezes ele entra e eu vou falando com ele. Mas você não é boba não, você soube falar com ele direitinho. Você tem muita... Se não tiver estrutura, uma hora dessa acaba se enrolando, né? Sim. Se você não tiver escola, estrutura para conversar com a pessoa, aí a pessoa vem com aquelas palavras de armadilha para tentar te calar, né? Mas Deus é maior do que tudo. Você está preparada, já é guerreira, é patente de guerra. Amém. É general de guerra. Desculpa eu interromper, eu entrei aqui, desculpa, tá? Se me deu atenção, eu entrei falando com você. Desculpa. Não, mas é pra falar mesmo. A gente termina a aula, a gente sempre bate um papo. E que bom que você entrou, viu? Ai, tomara que você entre mais vezes, viu? Gostei muito de você ter entrado. Gostei muito desse feedback, é muito importante também esse feedback, né? Muito importante mesmo. Não é fácil. A gente teve que ficar um tempo paradinho, porque eu não tive muito bem de saúde, né? Aí a gente teve que dar uma paralisadinha. Eu vi você falando, mas aí que você falou no finalzinho agora, aí no finalzinho, o que você falou? Eu não tive muito... então, a gente teve que dar uma paralisada nas aulas, né? Porque eu não tava muito bem de saúde, então a gente tá voltando só agora. Às vezes a gente dá uma paralisadinha ou outra. Então, nossa, eu tô... Voltando agora quando? Tá voltando agora quando? Porque eu tô acompanhando as suas coisas lá no grupo, eu não vejo lá data, eu não olho muito isso de data lá. Eu não sei nem se tem data lá. Então, às vezes a gente dá umas paralisadinhas, né? A gente parou semana passada inteira. Eu não consegui dar aula semana passada. Mas parou assim, então um período pequeno que você parou, não é coisa longa, né? Não. Graças a Deus, não. É que assim, eu não tenho parte do meu pulmão, aí às vezes eu preciso dar umas paradinhas, sabe? Mas graças a Deus voltamos rápido, glória a Deus. Entendi. Eu entrei no grupo agora, pra mim, eu tô sempre entrando no grupo, é um grupo de estudo, eu sempre entrando, aí entrei lá, tava falando que tinha aula 19 e pouco, eu entrei, era 8h20,
Aí eu tentei entrar ao vivo, vou tentar entrar ao vivo aqui, porque eu já tentei entrar, mas já passou da hora e fica falando, espera a permissão. Aí eu não tenho muita, não fico com paciência de esperar não, só que agora eu entrei e logo já abriu o caminho pra mim entrar aqui. Eu tava até assim, que você me desculpa, nem sabia que eu ia entrar, eu nem sabia que eu ia entrar, entrei aqui, ó, entrei ao vivo aqui sem querer, porque eu nem sabia como é que entrava aqui. Eu já tentei entrar algumas vezes, aí fala, espera, como é que fala? Aguarde alguém te liberar aí. Será que fala alguma coisa lá? Sim. Aguarde, aguarde. Aí eu entro, espero um pouquinho, como a aula já passou, é a aula que já foi. Aí eu fico esperando, não entra aí, eu também falo, não, deixa eu estudar, tem muita coisa para me estudar aqui, que elas já postaram aqui dela. Outra hora eu vou tentar entrar. Agora eu entrei aqui, tava no horário que você tava falando, era 8h20, começou 7 e pouca. Aí eu acabei entrando. Ô, Você me deu glória. atenção, Que você me deu bom. atenção, eu acabei entrando. Que Mas bom. eu gosto muito de ouvir suas aulas. Aquele Cantares de Salomão lá, que é meio bravo de ouvir aquilo lá, né? Como é que eu fico. Depois eu tava ouvindo esses dias, aí eu perguntei pra mim, poxa, como é que colocaram aquilo na Bíblia? É muito pesado aquilo, ué. Eu tava ouvindo você falar, suas aulas, aí depois eu fiz a pergunta pra mim, poxa, como é que aqui, você falou que, eu já ouvi falar sobre alguma coisa, é o seguinte, eu vou até falar pra você, eu não sei se foi você que falou, que quem colocou isso aí foi a Igreja Católica, e na época teve muita resistência para colocar. Eu não sei se a conversa fiada se tinha resistência mesmo, ou se eles tinham prazer de colocar isso. Porque ali tem coisas que você fala que tem relação entre o homem e Deus. Mas você mesmo fala que é muita coisa mesmo pornográfica ali. Ou É, seja, pornográfica não, é amor, sedução mesmo, né? Você fala, né? É muita coisa bastante. de sedução mesmo, né? Aí eu tava vendo umas aulas suas, entrei em Cantares de Salomão, vi umas aulas suas, você mesmo falou, é pesado, gente. É isso aí mesmo. Falei, é pesado mesmo pra ouvir, não é que aquilo me atrapalhe nada não, só que é pesado, a É aula é pesado. pesada. É assim, eu pergunto, como é que tá isso na Bíblia? Engraçado, eu comecei a me perguntar depois, né? Como é que colocaram isso na Bíblia? Eu fiquei também perguntando, precisaria ter colocado isso na Bíblia? Eu tô igual aquele cara lá, aquele credo que tava debatendo com você. Sim. Eu tô igualzinho aquele cara fazendo umas perguntas difíceis. E na Eu tradição, comecei a me perguntar. e na tradição É, judaica, eles não leem para menor de idade, né? É só quando tem a você maioridade que falou, pode ler esse livro, porque eles não podem ler. Porque realmente é muito é forte. muito, eu vi a sua aula, eu vi 2 aulas suas esses dias do Cantares de Salomão. Falei, poxa, isso aqui eu vou deixar mais para depois, que é bem pesado. Deixa eu ouvir mais coisa, porque isso aqui é bem pesado. Mas você fala, mas tem a ver, muitas das vezes você fala, isso aqui tem a ver entre um homem, ali está mostrando que é sedução, aquele negócio todo ali, mas tem a ver entre a igreja e Deus, né? Muitas coisas Sim. você fala que tem a ver entre a igreja e Deus. Então, tem Tem coisa que coisas que dá pra gente tentar usar essa metáfora e colocar Jesus e a gente, a igreja e Jesus, né? Mas nem tudo. Tem coisa ali realmente que é muito clara que é homem e mulher. Não dá pra Guedes, fazer né? essa. Não dá pra esticar, né? Fazer essa elasticidade tentando Entendi. colocar como Jesus e a igreja. Tem coisa realmente que é muito clara que é homem e mulher, né? Tanto que eu falei, gente, é um Entendi. livro mais voltado realmente pra relacionamento. É mais voltado pra quem é casado. É mais voltado realmente para um relacionamento e tal. Mas é fogo. Agora, o livro de Entendi. Eclesiastes, eu não sei se você já estudou. É muito lindo, Eclesiastes. O Eclesiastes ainda não entrei. Eu tô fazendo um vasculho no grupo. Eu tô buscando de cima, que entrou muita coisa aqui nos períodos aqui que que eu fui deixando, vou olhar isso aqui depois. Até porque eu vi que era a aula sua, e eu vi uma aula sua, que eu vi que era muito importante, através de uma, eu não paguei mais nenhuma. Eu tenho que ouvir isso aqui com calma. Tem que tirar uma hora que eu tiver com a cabeça melhor para me poder começar a olhar isso aqui. Aí, na semana passada pra cá que eu comecei. Tô te molhando todas. Amém, amém. Você ouviu já de Provérbios, né? Eu estava ouvindo você falar de provérbio, é muito bacana ali a explicação que você dá, da sabedoria. A Sim. sabedoria vem do conhecimento. Se não tiver, você pode ter muito conhecimento,